Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho, sim, e glória ao Espírito Santo de Deus, todo louvor, toda honra, toda glória a esse Deus maravilhoso. Gente, a promessa de Jesus em relação ao Espírito Santo é maravilhosa. Eu lendo aqui, meditando, e nós temos como base hoje Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23. E aí, falando com a bispa, que está aqui, ela vinha vindo, eu só um toquinho, né, para ela saber que eu já estou online, glória a Deus. E eu comentei, né, tudo é possível, ela respondeu, ao que crê. Olha, certas coisas e situações que a gente está vivendo, nós estamos nesse mundo, não vai se resolver tudo com dinheiro, não vai se resolver tudo no braço, na força humana. Não se resolve. Tem coisas, gente, que você tem que entender que quando você para um pouco para ouvir a voz de Deus através da palavra, o resultado sempre será positivo. Então, o Espírito Santo, ele veio, o próprio Jesus falou, olha, eu estou voltando, eu estou indo preparar lugar, já está tudo preparado, gente. Mas Deus não quer que, sabe, aqueles que ele marcou, que vai povoar o céu, sabe, não quer que se perca. Então Deus dá oportunidade a todos que ele, sabe, escolheu. E ele mesmo fala, quem? Jesus, não fosse vós que escolheste a mim. Ele escolhe. Então tem muita gente que às vezes não entende, mas como? Não estava lá, não participava, não cantava. Pois é, muitos, a Bíblia que fala isso, não sou eu não. Muitos são o quê? Chamados. Então vai chamar muitos. Mas desses muitos que são chamados, poucos são os escolhidos. E por que isso? Porque não pratica a palavra. Porque não segue os princípios da palavra. Porque também não luta, porque a gente tem que lutar contra o pecado todo dia ele vem, posso entrar? Posso fazer morada? Posso fazer um estrago? Posso criar um vício? Ele vai bater. Quem que decide? É você, sou eu. E como é que eu vou vencer? Tendo fé na palavra, acreditando que Jesus Cristo, ele nos dá todo dia um antídoto para que a gente vença esse pecado, que infelizmente tem que falar isso. Não tem como eu falar outra coisa. Você já nasce no pecado. Porque você nasce de um pai, de uma mãe, que também nasceram em pecado. Olha só. Então, como que você vai vencer? Como que você vai lidar com isso? Até o dia que Deus, como fez com... Nossa, fugiu o nome agora, mas vai voltar, tá? Vai vir, porque como eu não coloco no script, eu vou falando, eu vou lembrando, né, dessa passagem, né, que alguém que, como é que é engraçado, caminhou, né, caminhou tanto com Deus, consegue lembrar aí, bispo, me ajudar? Caminhou tanto, viu? Aleluia, Enoque. Eu amo essas coisas, gente, porque não tá aqui no meu roteiro, não tá aqui, sabe, no meu script, não é nada, deixa tudo organizadinho. Mas essas coisas é o que a Bíblia ensina. Enoque andou, mas andou, caminhou. Chegou uma parte que eu falo assim, estava tão pertinho, não precisa voltar mais, fica aqui mesmo. Então essas coisas nos ajudam o quê? Acreditar, ter fé, ter esperança, que a Bíblia nos orienta e nos ensina. Tudo é possível ao que crê. Jesus disse, se podes crer, é possível ao que crê. Então vamos lá. Imagina um pai desesperado trazendo seu filho possuído por um espírito maligno que jogava no fogo ou na água. E os discípulos ali que estavam, né, nessa situação presente como testemunha ocular, eles tentaram ajudar, mas falharam. Quando Jesus chega nessa cena, quando Jesus se faz presente nesse momento, ele declara, se podes crer,
tudo é possível ao que crê. E o pai, com lágrimas, ele admite. É aí que está a questão. Você tem admitido? Eu admito. Creio. Sim. Creio. Ele diz, creio. Mas ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus agora, a partir desse momento que esse pai assume, Jesus então liberta o menino. O que isso nos ensina, gente? Que muita coisa está acontecendo e acontece por causa disso. Sua incredulidade. Essa história que nós estamos aqui hoje, aprendendo junto, compartilhando nessa live Café com Deus, essa história lembra o quê? Nos lembra que o poder de Deus, poder de quem? De Deus, não depende da nossa força, mas sim da sua, da minha, da nossa fé. Por isso que o tema hoje é: tudo é possível ao que crê. Então aqui não é uma fórmula não, gente. Que nem um trevo não, que não é, né, ferradura, não. Na verdade, nunca vai ser uma forma mágica, mas uma promessa da parte de Deus para quem confia no Deus Todo-Poderoso. Por que as pessoas, quando eu estou fazendo a caminhada com a bispa, a gente começa a conversar, por que as pessoas rejeitam tanto ouvir a palavra de Deus? Por que as pessoas rejeitam tanto aprender o que a Escritura tem a dizer? Mas elas, sabe, rapidinho, num evento gospel, num ajuntamento, pega essa agora. Aquela multidão, quem que vai cantar? Como que vai ser? Como é que vai ser o som? Como vai ser o jogo de luz? Que tal? Pum. Mas no momento da palavra, se é um evento simplesmente que vai tratar da palavra, você lembra alguma vez na sua história, na sua vida, alguém te perguntando, por que você faltou na escola bíblica dominical? Por que você não veio no culto de ensino? Ou então, meu Deus, aquele culto maravilhoso de oração. Pois é. Aí você vai vendo os porquês, os erros, os altos e baixos, o afastamento de cultuar, o afastamento de dizer que de fato é um verdadeiro cristão, servo de Deus. Por quê? As pessoas rejeitam muito aquilo que realmente mudaria a sua história, porque muita gente não quer mudar de fato, quer continuar numa vida que sabe que lá no final o resultado não é bom. Ela tem consciência disso. Mas para aqueles que aceitam a palavra, aqueles que buscam a verdadeira libertação, e essa verdadeira libertação, gente, ela não está só no patamar, ela alcança tudo, ela alcança a vida da pessoa, a saúde da pessoa, a questão física, a questão mental, ela vai mexer no caráter, ela vai mexer em conduta, ela mexe em tudo aquilo que Deus vai mostrando que Deus não aceita, não se agrada de acordo com a Escritura. Ela vai mexer na parte financeira, ela vai atingir o espiritual da pessoa. Então a verdadeira libertação acontece como o próprio Jesus cita: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas pega o versículo seguinte aí, continua fazendo a leitura, mas verdadeiramente, Jesus, o nosso Salvador, te libertar, verdadeiramente qualquer pessoa será o quê? Livre. Então, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que não abre mão do que a Bíblia ensina. E não é uma forma mágica, mas uma promessa para quem confia no Deus Todo-Poderoso. Quando nós estamos inseridos nesse mundo tenebroso, nesse mundo jaz no maligno, quando nós enfrentamos essas montanhas, essas dificuldades, que todo mundo enfrenta, não é só aquele que se diz ser cristão, todo ser humano que está aqui enfrenta montanhas. Montanhas que às vezes, aos olhos humanos, é impossível, sabe? São montanhas impossíveis, montanhas essas que eu vou citar agora: doenças, crises financeiras, relacionamentos quebrados, ou ministério estagnado. Jesus nos convida neste dia o quê? Crer.
Ele te chama, me chama. Ei, Reginaldo, é só crer, vai mudar tudo. Vai mudar tudo ao teu redor, muda tudo. Por quê? Porque ele está dizendo, ó, tudo é possível ao que crê. Sabe? Você tem que uma hora entender que essas coisas não vão acontecer se você não se dedicar de todo o coração a colocar em prática o que a palavra de Deus te oriente, sabe? E te ensina. Sabe? E não é com a sua, com a minha, com as capacidades de ciência, de formação acadêmica. Eu sempre falo, gente, por causa de um certo motivo que aconteceu há muitos anos atrás, eu me dediquei a sempre buscar conhecimento da palavra de Deus. Já que naquele dia, naquele momento, eu não poderia falar ou ministrar sobre um livro. Um livro. Que quando você pega, que você vai estudar, analisar, nossa, mas esse livro aqui, eu não posso falar, eu não posso ministrar, não foi me dado direito naquela época. E eu me propus a sentar, a estudar, a buscar conhecimento, como eu faço até o dia de hoje. Eu louvo a Deus por essa situação. Por causa dessa situação, que hoje eu estou, sabe, colocando à disposição de qualquer pessoa neste país chamado Brasil, que ela pode estudar, que ela tem como se organizar, ela pode pegar as apostilhas, ela pode estudar pelo celular, pelo computador, ela pode ter o material, sabe, ali. Ela pode, como? É só você nos procurar que eu vou te falar. Inclusive em todas as minhas redes sociais já está falando sobre o Instituto Teológico IDAC. Instituto hoje que pode oferecer a você o conhecimento básico, médio, sabe? Você conheceu e se formar em bacharel, mestrado, doutorado, está tudo pronto, mas o que eu preciso? Você precisa ter aí uma atitude, uma ação de sentar para aprender. Por que a fé às vezes não é gerada? Porque você não busca conhecimento da palavra de Deus. Então não está em nossas capacidades, mas naquele que tudo pode, que tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré. Então eu fecho dizendo para você hoje, identifique aí, identifique qual é a montanha que você está enfrentando em sua vida. E declare, conversando com Deus, quando eu falo conversando com Deus, uma oração sincera. O Pai, Ele admitiu, me ajuda na minha credulidade. É o que mais acontece. Tem muitas igrejas que tem muitos tomé que você não tem noção. Só acredito, vendo, tocando, enfim. Mas tudo é possível, é o que crê. Ou então nunca leu Hebreus capítulo 11 e o verso 1 a seguir. Nunca, não achou isso aí ainda. Oh, glória a Deus. Então identifique isso, meu querido. Ei, qual é a montanha hoje? Você está enfrentando. A palavra aqui hoje, a chave é crer naquele que tudo pode. E declara, Senhor, eu creio. Me ajuda nessa minha incredulidade. Tome hoje, gente, um passo de fé prático para a glória de Deus. Como orar, buscar por um milagre específico, ou até mesmo compartilhar sua necessidade com o irmão de fé, um irmão que sabe, que entende, uma pessoa de Deus, que vai te orientar, sabe onde está escrito, peraí que você não está entendendo, vou ler onde está escrito e você vai entender. Sua fé vai ser ativada neste dia, nesse momento. Eu quero falar para você, a fé, ela move, mas move o impossível, porque Deus, Ele é fiel, o nosso Deus é fiel, e aquilo que está escrito vai se cumprir. Você queira ou não, vai se cumprir para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus te fortaleça neste dia, nesta sua fé. Ela está fraca, então Deus vai fortalecer. Como aquele pai que declarou para Jesus. Oh, meu Deus. Como aquele pai que admitiu, me ajuda nessa minha incredulidade. Tudo eu declaro neste dia sobre a sua vida será possível a você que crê no Evangelho, no poder de Deus, na pessoa de Jesus. Ele ainda não mudou. O nosso Jesus realiza o impossível e está realizando neste momento, neste dia, sobre a vida daquele que está acamado, sobre a vida daquele que está na UTI, sobre a vida daquele que está encarcerado, sobre a vida daquele que a porta hoje se fechou, a notícia não foi boa, vai ser aberta para a glória de Deus, sobre a vida daquele que entregou o seu currículo, que enviou na esperança de uma boa posição, de um emprego. O Deus do impossível está agindo sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre a vida daquele que está aí, sabe,
meio que receoso em viajar, fique tranquilo, viaje, Deus está com você, vai dar tudo certo. Sobre a vida daquele que precisa assinar um documento, crendo que não vai ter embaraço, problema nenhum, em nome de Jesus, creia, o Deus do impossível está agindo. Sobre a vida daquele que nesse momento está dizendo, Senhor, vem restaurar minha vida, meu relacionamento, meu casamento, meus filhos, enfim, creia, o Deus do impossível, Ele está agindo por causa disso. Tudo é possível que crê. E a fé move o impossível, porque Deus não mudou, nosso Deus é fiel. Amém? Deus te abençoe. Que seu dia seja um dia para você enaltecer, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Quem vos fala é seu amigo de sempre, Apóstolo Reginaldo aqui da cidade, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná. Estamos aqui no bairro Gralha Azul e todos os domingos, para a glória de Deus. Eita Deus! Às 19 horas estamos celebrando ao Rei dos Reis. Durante a semana, como o dia, eu já venho falando esses dias, sexta ou sábado, nós temos aqui na sexta a nossa célula Abraão, e no sábado a nossa escola de líderes, às 19h30. Deus te abençoe. Querido, se você quiser compartilhar, amém, compartilhe. Tem muita gente que precisa ouvir isso. Quer dizer, um pedido de oração? Deixe. Quer nos ajudar cooperando nesta causa, né? Essa causa é do Senhor, o evangelho que nós estamos anunciando de casa em casa. Querido, só falar aí no inbox, pode perguntar no inbox que eu te mando o CNPJ da igreja. Seja bem-vindo, vamos juntos, sabe? Semear, tenha diante de Deus essa oferta aí, esse memorial. Glória a Deus. Fique com Deus, shalom, e receba meu abraço e aquela palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, assim seja. Aleluia, glória a Deus.